Bem-vindos de volta, amantes do autoconhecimento, ao nosso encontro semanal. Aqui é o Fernando Reis e hoje eu gostaria de me aprofundar com vocês em um dos meus temas favoritos, que na verdade é a base para o nosso seminário chamado de Jornada Espiritual. Esse seminário, pessoal, é baseado na interpretação da Bíblia pelas lentes do processo de despertar da consciência. Eu acredito que esse tópico ele é genuinamente fundamental, né, para a nossa jornada de autodescoberta, né, de evolução. E tá para deixar bem claro já, eu não irei abordar a Bíblia a partir de um contexto religioso, tudo bem? Tradicional, eu não vou fazer isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui insights a partir de uma perspectiva que aprendi através de um mentor. Uma perspectiva que vê a Bíblia como um livro de emancipação humana da nossa ignorância sobre a nossa verdadeira identidade. E com base nisso também compartilharei entendimentos que se alinham com os princípios que discutimos em nosso treinamento A Saída para Dentro. Essas perspectivas simbólicas das escrituras sagradas influenciaram profundamente a forma que vejo o mundo, assim como o meu papel nele. Então vamos lá? Começaremos pelo Antigo Testamento, especificamente o livro de Isaías. Existe um personagem ali chamado Rei Ciro, que recebe uma revelação de Deus. Deus disse a ele: Eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Eu sou o Senhor, seu Deus. O Senhor é um. Não há outro Deus além de mim. Então, Deus, eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando as bênçãos e as maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Então, olha só, naquela época, pessoal, as pessoas acreditavam em deuses separados para diferentes aspectos da vida. Mas aqui já somos informados de que uma fonte e uma única fonte é responsável por tudo, tanto o que é bom quanto o que é ruim. E quando você chega a essa realização de que existe apenas uma única fonte que cria todas as experiências, você entra num estado de consciência de muita abundância e poder, como você pode observar na história do rei Ciro. Não se trata, tá, pessoal, de uma figura histórica, mas de um estado de espírito onde se reconhece essa unidade com toda a criação. Então esse conceito ele está diretamente ligado ao nosso primeiro estágio da consciência, onde muitas vezes nos sentimos vítimas de circunstâncias externas. Então, ao reconhecer que todas as experiências vêm de uma fonte, começamos a ir além dessa mentalidade de vítima de que as coisas estão acontecendo comigo. Então, em nossa escola, nós enfatizamos a importância do nosso estado de espírito em todas as áreas da nossa vida.
Então, assim como existem estados físicos no mundo, como riqueza e saúde, também existem estados espirituais. Quando você assume esses estados em sua consciência, eles começam a se manifestar em sua vida. Isso ocorre porque a vida reflete a nossa consciência. Então, quando eu falo sobre assumir que você é a imagem e semelhança da criação, do Criador, né? Eu não estou falando aqui de uma blasfêmia, não é isso, né? Na verdade, eu estou convidando você a reconhecer o divino dentro de você, né? Não tenha vergonha de sentir essa importância que Deus reside em nós. A história, na verdade, do Deus vivo é revelada dentro de nós, porque é onde ele habita. Então para pensar nisso um segundo. Essa compreensão, ela é crucial porque muda a nossa perspectiva de procurar um salvador fora de nós, para reconhecer a nossa própria natureza divina e dar vida a ela através das nossas vidas, né? E o mesmo se aplica a pensar em Deus como um homem de cabelos brancos e barba no céu, ou como um espírito que habita um templo construído pelo homem, por exemplo. Eu não acredito nisso. Agora, por que esse entendimento ele é tão importante? Então, se pudermos ver que há apenas um ser aqui fazendo tudo, então reconhecemos que esse ser, que nesse caso nos inclui, né, é o criador tanto dos nossos obstáculos quanto das nossas soluções. É a fonte de nossas lutas e o poder para superá-las. Então essa compreensão, ela está diretamente relacionada ao nosso segundo estágio de consciência, onde começamos a reconhecer o nosso poder de influenciar a nossa realidade. Então, ao perceber que estamos sempre imaginando, pensando à frente das nossas evidências, começamos a ver que somos nós que co-criamos os nossos próprios obstáculos, assim como as nossas oportunidades. Grande parte da minha vida já foi dedicada a ajudar as pessoas a assumirem responsabilidade por suas vidas. E eu falo para você, nessa missão eu continuo até hoje. Sabe, pessoal, muitas vezes nós olhamos para grandes figuras aí na sociedade, ou grandes figuras da história, e pensamos que elas devem ter nascido com algo especial, algo que talvez nos falte. Mas aqui que está a verdade, não há nada maior do que o poder divino que opera por você e opera através da sua mente. Esses indivíduos não são maiores que você. Na Bíblia está escrito isso, Jesus disse isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sou a ressurreição e a vida. Sou a porta para todas as coisas na vida. Então essa passagem, né, ela está falando do poder da consciência divina em nós, né? O eu sou. Nós somos alertados que poderíamos realizar coisas tão incríveis quanto os feitos descritos nas parábolas bíblicas. Então essa compreensão é crucial porque ela sugere que não deveríamos recorrer a fontes externas em busca da realização ou até mesmo do perdão, mas que deveríamos de acessar essa consciência divina em nós, a mesma que é capaz de nos trazer o perdão e a realização. E tudo isso através do eu sou.
Eu tinha um professor que ele costumava dizer assim: "Dê o mundo a um homem e ele o gastará amanhã e voltará para mais. Agora, diga a ele quem ele é e dê a ele a aplicação desse conhecimento e ele não terá que voltar." E é isso que nós estamos tentando fazer em nossos encontros semanais. Não estamos apenas tentando ajudá-lo a adquirir coisas, né? Estamos tentando ajudá-lo a entender quem você realmente é. Pessoal, você tem o poder do eu sou em você, não como pessoa, mas como um ser interior que tem o poder de perdoar os seus próprios pecados, suas próprias falhas. Agora, para deixar claro, quando eu digo pecado, eu não estou falando de transgressões de regras religiosas, né? Eu quero dizer as maneiras pelas quais estamos errando o alvo em nossa consciência. Como não existe outro Criador além daquele que está dentro de nós, nós não podemos ir a nenhum outro lugar para corrigir esses desalinhamentos. Estamos presos a nós mesmos, o que ao mesmo tempo é desafiador, é também fortalecedor, né? Esse conceito ele está diretamente relacionado ao terceiro estágio da consciência, onde começamos a reconhecer que a vida ela está trabalhando através de nós e não é algo que está acontecendo conosco. Começamos então, pessoal, a compreender que temos o poder de moldar a nossa realidade através do poder da nossa consciência. E a Bíblia diz: tudo o que você deseja, acredite que você tem e você terá. Agora, se essa é a palavra de Deus, através do qual todas as coisas foram criadas, a pergunta é: por que não acreditamos que temos o que desejamos, né? Por que a gente deixa que as circunstâncias temporárias, que os nossos sentidos, ou que as nossas, vamos dizer assim, as nossas mentes racionais ditem o que a gente pode ou deve imaginar, né? Porque recebemos a instrução para acreditar que recebemos tudo o que desejamos, né? Que não há limites para isso, porque todas as coisas foram criadas através deste poder da consciência. Então, a verdadeira questão é: por que agimos como vítimas das circunstâncias? Por que não abraçamos totalmente esse poder criativo dentro de nós? Na minha própria vida, eu descobri que não posso recorrer a outro Deus ou uma fonte externa para me realizar. E essa constatação, ela foi no mínimo transformadora e ela está no centro de tudo que ensinamos no bem, seja em nossas técnicas ou até mesmo em nossa filosofia de desenvolvimento da consciência humana. Então, pessoal, na medida que a gente evolui através dos estágios da consciência, ou seja, desde o sentimento de vítima até o reconhecimento do nosso poder de cocriação da realidade e, finalmente, o momento que a gente se dá a permissão que a vida trabalhe através de nós, estamos apenas descobrindo, mais uma vez, a nossa verdadeira identidade, ou seja, quem somos. Estamos reconhecendo o divino dentro de nós
e aprendendo a usar esse poder através da nossa consciência, né. Eu aprendi a visualizar coisas e elas aconteceram. As experiências com as visualizações me levaram, na verdade, a uma outra grande realização, né, que não existe realmente outro Deus senão aquele que temos contato pela nossa consciência, que é um espírito, ele não é dividido, e somos todos um com ele. Então nossas vidas são apenas mas são extensões, né, dessa consciência unificada, assim como as nossas células são partes de um corpo, né, do nosso corpo. Então a gente acho que deve reconhecer que não somos feitos apenas de carne e osso, mas de espírito. E a Bíblia diz: Deus é amor, Deus é espírito, Deus é luz. Então, quando a gente começa a entender que essas qualidades estão disponíveis à nossa consciência, e ao assumir essas qualidades sobre nós mesmos, a história da nossa natureza divina se desenrola dentro de nós. Então, nossa escola, a gente enfatiza a importância dessa mudança de perspectiva, né? Não estamos separados do divino, somos expressões dessa força. Então, se quisermos encontrar a verdade, se quisermos encontrar a porta para as coisas na vida, se quisermos encontrar a própria vida, temos que ir para dentro, para o eu sou em nós. Não há outra fonte. Quando eu era mais jovem, eu costumava fazer um exercício chamado construção de sonhos. Para quem não conhece, é quando você olha as coisas na vitrine das lojas, né, caras, como se você fosse comprar, mas sem comprar nada. Você você pode até fazer isso com carros, né, fazer um test drive, ir numa open house de uma casa que está vendendo. Era sempre bem legal. As experiências que tive com esses exercícios me motivaram a levar isso adiante e comecei a agir dessa forma em minha mente. Deixa eu explicar. É como se eu observasse os meus bons pensamentos, mas sem que eu ainda os incorporasse. Então era como se eu observasse os meus bons pensamentos. Porém, nessa época, eu ainda não conseguia incorporar eles e sem incorporar de nada adiantaria. Então, lembra o seguinte: nós fomos instruídos a acreditar que já temos o que desejamos. Mesmo sendo essa instrução bíblica, né, sagrada, o que a gente acaba fazendo em nosso dia a dia? Nós continuamente vamos nos duvidando de nossas próprias capacidades. A Bíblia, quando lida a partir da perspectiva que compartilhamos aqui, oferece alguns insights muito profundos. Eu vou dar um exemplo. Em João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Mais uma vez, somos instruídos a acreditar no poder do eu sou e que podemos nos salvar através da nossa mudança de consciência. Mas se você não crê em seu poder, pouco você pode fazer, né, para mudar a sua realidade de uma forma consciência. O ensinamento, pessoal, desse versículo, ele está, mais uma vez, relacionado ao nosso primeiro e segundo estágio de consciência que a gente ensina.
No primeiro estágio, nos sentimos vítimas, como se o mundo estivesse nos castigando. Mas na medida que avançamos para o segundo estágio de consciência, no qual começamos a reconhecer o nosso poder de moldar a nossa realidade, percebemos que não há nada fora de nós nos punindo, nenhuma entidade no céu julgando a nossa conduta, mas sim a nossa própria consciência. A única condição que nos foi imposta é acreditar que temos o que desejamos ou que somos quem desejamos ser. E se isso é tudo que precisamos fazer, por que que a gente sente tanta carência, vive em tanta falta? Por que que a gente sente que precisa prejudicar o outro ou pisar em alguém para progredir na vida? Porque quando fazemos essas coisas, estamos claramente apenas prejudicando a nós mesmos. Tá, eu sei que isso, né, pode ser difícil de entender no início, mas quando você pratica acreditar ao ponto de ser grato pelo que você deseja e estende essa crença também aos outros, você vai ter a comprovação que o Espírito Divino opera por você, que você não está separado dele. Você descobre que não há nada maior que o poder da sua consciência divina. Isso se trata de reconhecer e usufruir do poder que existe dentro de você e não buscá-lo em fontes externas. Eu acredito que uma das percepções mais libertadoras que tive é que não precisamos nos sentir menos do que as pessoas que realizaram grandes feitos. Sabe aquela sensação de inadequação? É apenas a nossa mente não vigiada em ação. E vou te dizer mais, eu me sentia super inseguro no começo desse projeto. Eu não nasci conhecedor desses assuntos e não era um bom orador. Eu simplesmente trabalhei de forma consciente para incorporar essas qualidades e acreditava que eu genuinamente poderia possuí-las, que era uma questão de tempo. E eu vou falar para você, pessoal, as artes marciais e ser, eu costumava dizer que eu era bem ruim nelas no começo. E quando você é bem ruim em algo e vence a arrebentação daquela primeira fase na qual você eh, não curte tanto o que você está fazendo, porque é difícil e você consegue, é muito libertador porque você se dá conta que é uma questão de prática. Então, o que você está assumindo naquele papel não é que você já é um bom orador, ou um atleta, um bom profissional, alguma coisa, mas você está assumindo o papel de que você vai ser um. E que um bom orador, e que um bom atleta, e que um bom profissional tem aquela atitude. Aquilo é uma atitude normal para aquela pessoa que a gente fala que isso é aceitar e viver de acordo com a identidade que você mesmo está tentando desenvolver, né? Em Isaías 55, a gente tem uma grande comprovação, né, desse poderoso ensinamento. Abre aspas. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Fecha aspas. Pessoal, não estamos usando a moeda de César para comprar essas coisas, como eles costumavam dizer. Estamos usando nossa maravilhosa consciência divina para aceitar que já temos. Então, quando eu disse aqui, brincando, né, a moeda de César se refere ao dinheiro físico, né? Já o mundo de César
se refere ao nosso mundo material, o mundo externo governado pelo homem. Então, quando você quer algo na vida, você está implorando por isso ao César ou você está assumindo em consciência que já o tem? Não dobre os joelhos diante de César e implore por coisas. É isso que você faz quando não aceita que o mundo exterior lhe diz não. Essa compreensão da Bíblia, da própria vida, ela torna-se muito mais clara quando vemos através das lentes da consciência criativa, né, da consciência do protagonista. Quando você compreende, pessoal, a sua importância e que tudo está conectado, que realmente somos um com a vida, somos um com Deus, isso é muito libertador. Quando você aceita que você cria seus próprios obstáculos, que está sempre os imaginando antes mesmo de suas evidências, quando você descobre isso, a liberdade que vem com essa compreensão, ela é incomparável. É mais profundo do que apenas tentar obter coisas, né? Se trata de descobrir quem realmente somos. Existe apenas um espírito, uma consciência, e somos expressões individualizadas dessa consciência. Eu entendo que isso pode não agradar a todos inicialmente, mas se você puder deixar de lado o seu contexto religioso, as suas noções preconcebidas, as suas objeções racionais e apenas ver isso como uma história que se desenrola dentro de nós, isso é transformador. Somos nós que perdoamos os nossos próprios pecados. Todo lugar e todo momento ele é sagrado, porque carregamos essa divindade dentro de nós. Então, eu gostaria de terminar esse episódio com uma reflexão profunda. Se eu sou é a própria vida, então esse mundo exterior é essencialmente inerte até que nós, como consciência, o animemos. Não precisamos sentir nenhuma falta, porque tudo é uma expressão do nosso próprio ser. Você é o autor da história da sua vida. Você é o co-criador da sua realidade. O poder que você procura externamente sempre esteve dentro de você. A saída sempre foi, é e será para dentro. Galera, se você já realizou o nosso seminário, A Saída é para Dentro, e curtiu aprender esses ensinamentos bíblicos por essa perspectiva única, estaremos realizando nesse fim de semana o seminário Jornada Espiritual. Tudo que você queria saber sobre esse maravilhoso livro sagrado e as suas histórias, mas quem sabe não tinha a quem perguntar. Então, você está convidado, a gente se vê lá. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, galera!